Olá, Rosana, paz do Senhor, Leuda, tudo bem? Márcia, Maia, sejam bem-vindas. Maurício, Anderson, Ju, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor para vocês. Tudo bem? Vocês estão bem? Comecei 10 minutinhos mais cedo, mas estamos aí. Oi, seu Rubens, Fabiana, paz do Senhor, Rosana, seja bem-vinda, querida. Itamar, seja bem-vindo. Rosângela, seja bem-vinda. Aline, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Paz do Senhor para vocês, graça e paz. Vamos puxar na cadeira, sentando no sofá, pegando a água. Peguem a Bíblia de vocês, tá? Se vocês puderem aí, onde vocês estão agora, peguem a Bíblia que a gente vai usar a Bíblia hoje. Tá bom? Hoje vai ser uma live diferente. Oi, Renata, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, viu? Sejam todos bem-vindos. Hoje vai ter participação ao vivo, hein? Quem quiser já vai meio que se estruturando aí para aparecer ao vivo pra gente poder concluir o que Deus quer de nós. Sejam todos bem-vindos. Paz do Senhor para todo mundo. Conceição, vão entrando. Quem quiser participar pode mandar convite. Não agora, primeiro deixa eu fazer a apresentação. Eu tô vendo, na verdade eu nunca fiz uma live de chamar as pessoas para participar. Geralmente a live que eu faço é só explicativa, né? Mas eu vou aprender aqui junto com vocês como é que eu faço isso, tá? Mas depois a gente vai chamando. Deixa eu falar algo para vocês interessante aqui, já que vocês estão entrando, já tem algumas pessoas já estão online. Isso aqui, gente, de hoje, esse Clube da Bíblia é um projeto do Senhor para conosco. Entende? Porque ele me usa para relacionamento com ele, né? O ministério é relacionamento com Deus, desenvolvendo cristão e não cristão. Sejam bem-vindos, Vim Vitória, Giovana, Má, Michele, sempre todos bem-vindos, que a paz do Senhor para vocês. E o que acontece? Ele virou para mim e falou assim: filha, você dá o exemplo do meu relacionamento que eu tinha com Adão em Gênesis. Então vamos explicar para os meus filhos o que é ter um relacionamento comigo desde o início da Bíblia. Então, já que a gente está num projeto de Bíblia em áudio, pegando o Novo Testamento, e a gente está em Romanos, que a gente já começou em Mateus. Então, se você for pegar lá, descer aqui no TikTok, vocês vão ver que para baixo tem os outros livros, se vocês quiserem começar desde o início lá do Novo Testamento, ok? Então, a gente começou com o Novo Testamento, que também foi um desejo do coração de Deus pra gente se familiarizar mais com a palavra da parte de Jesus, né? Pra gente conhecer mais. E agora ele pediu para eu fazer esse Clube da Bíblia, que vai trazer vocês mais para perto dele, mais para perto de mim, vai haver mais uma maior interação entre a gente, entende? E para a gente vir a conhecer desde o início da Bíblia. Então a gente vai estar estudando aqui o Bíblia em áudio, que é o Novo Testamento. Ao mesmo tempo, a gente vai estar estudando o Antigo Testamento, que vai ser no Clube da Bíblia. Então, a gente vai começar por Gênesis, hoje no capítulo 1. Quem quiser pegar sua Bíblia aí, para a gente poder acompanhar e estudar junto, tá? E a intenção dessa live aqui é trazer vocês para perto de mim. E eu para perto de vocês. Ou seja, haver uma interatividade mais aproximada, entende? Então, a gente vai ler o capítulo juntos, ok? Eu vou estar aqui lendo o capítulo para vocês. A gente vai pegar pontos importantes que chamam a atenção. E vocês fiquem à vontade para vocês quiserem interagir, seja por mensagem ou seja por ao vivo. E mandar a solicitação, que a gente vai estar aqui falando sobre o que foi lido do capítulo ali. Entende? Então, esse é o propósito de Deus, para a gente aprender junto a desenvolver um relacionamento com Deus com maior profundidade e interatividade entre a gente, porque eu acredito que existem muitas pessoas aqui que estão sozinhas em casa, né? Que estão sozinhas, se sentindo solitárias. Então é justamente para você não se sentir solitário, é justamente para você saber que existe uma família de Cristo que está aqui para te acolher, entende? Todos nós, ninguém aqui é super inteligente, ninguém aqui é super dotado, então todos nós estamos nos familiarizando como família por um todo, ok? E um aqui tá aqui para um ajudar o outro. Entende, gente? Então, vamos então começar aqui. Eu não sei quanto tempo vai durar essa live.
Jesus que está no comando, tá? E a gente vai indo, e se vocês quiserem participando, vão participando também, vão mandando mensagem, vão pedindo solicitação, e a gente vai estar aqui lendo a parte de Gênesis, tá bom? Pra gente estar aqui tendo uma interatividade. Não precisa ser aquela coisinha assim muito regrada, mas algo mais descontraído, tá bom? Sejam todos bem-vindos as pessoas que estão entrando, tá? Wagner, seja bem-vindo, Laís, seja bem-vindos, tá? Paz do Senhor para vocês. Eu vou estar aqui lendo então Gênesis capítulo 1, pra gente estar aqui começando a nossa live e futuramente a gente vir interagir e conversar sobre isso. Boa noite, seu Wagner. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou da capital, mas eu tô no interior do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. São Paulo, seja bem-vindo, tá? Vocês que estão de outros estados e outros países, sejam todos bem-vindos na live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá, então. Gênesis. O que é o livro de Gênesis? O que a palavra Gênesis significa? Gênesis é o começo, ok? Então, o livro de Gênesis conta como tudo começou e como surgiram os seres humanos, o pecado e o sofrimento, e conta como Deus, no começo, apareceu às pessoas e mostrou como devemos ser obedientes a Ele. Então, Gênesis é o início de tudo. Como Deus criou a terra, como Deus criou a gente, como Deus criou os animais, como Deus criou as plantas, como veio o pecado. Então, é tudo. Então, você que nunca escutou falar de Deus, você que nunca escutou falar da palavra, pega essa parte aqui do Clube da Bíblia e começa a degustar para poder aprender o que é Deus, quem é Deus, o que Ele quer de você, a interatividade toda. Para a gente começar lá desde a raiz, desde o princípio. Entende? E a gente vir desenvolver junto com o Senhor um relacionamento. Então, o Clube da Bíblia é mais ou menos uma vontade do coração de Deus que a gente venha desenvolver com Ele um relacionamento com maior proximidade. Então, a gente vai começar desde o início para a gente ir desenvolvendo, tá bom? Quem está entrando, seja bem-vindo, graça e paz para todo mundo. Vamos lá, então, gente. Capítulo 1, versículo 1, vamos ler aqui. A criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus, a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Sejam todos bem-vindos, tá? Quem está entrando. Seja bem-vindo ao Clube da Bíblia. Vamos pegando a sua Bíblia para a gente ir acompanhando aqui. Agora eu estou no versículo 9. No versículo 9 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Vão acompanhando na Bíblia de vocês, tá bom? Vamos lá. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que são sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o terceiro dia. Então, a gente está começando a perceber aqui que desde o primeiro dia da fundação do mundo, Deus começou a criar, né? Então, ele criou o mar, ele criou o dia, ele criou a noite, ele separou a luz da escuridão, ele botou limite nos mares, e ele foi criando, como se fosse
como se fosse a gente desenhando no papel, fazendo um projeto, só que o projeto dele literalmente teve a criação do mundo, tá? Então agora a gente está no versículo 14. Então Deus disse: que haja luz no céu para separar o dia da noite e para marcar os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou, veio a manhã e assim foi o quarto dia. Sejam todos bem-vindos, hein? Que Deus abençoe a vida de vocês. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todos os tipos de seres vivos, e na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros no mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também os animais das aves, as espécies de aves. E Deus viu que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares. E as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, e este foi o quinto dia. Agora a gente está no versículo 24. Vamos lá. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens, e que se arrastem pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastavam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom, aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, ou seja, nós, ok? Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens e para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o sexto dia. Então, esse aqui é o capítulo 1 de Gênesis. Ok? Então, o que a gente pode tirar de lição disso aqui? O que a gente pode aprender disso aqui? Alguém quer interagir? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade, gente. Clube da Bíblia é como se fosse uma reunião, se a gente estivesse fisicamente no local e a gente venha debater sobre aquele capítulo. Então, se você quiser entrar online para poder falar sobre o capítulo 1 de Gênesis, pode mandar convite aí que eu aceito aqui, a gente entra ao vivo e a gente debate juntos. E, ao mesmo tempo, eu aprendo, você aprende, a gente ensina um para o outro e com todo mundo junto. Entende? Se não quiser, escreve aí o que você achou do capítulo 1, coloca aí nos comentários e a gente também vem interagir, tá? Eu percebi aqui que me chamou a atenção alguns detalhes do capítulo 1 que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, aqui no versículo que fala, no versículo 26, fala assim: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco, e eles terão poder sobre os peixes, sobre as árvores, sobre os animais domésticos e selvagens. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Então, o que a gente pode aprender disso aqui? Primeiro, somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia aqui está nos afirmando logo de cara em Gênesis. Quantas vezes a gente escuta que falar que somos imagem e semelhança de Deus? Então, você é imagem e semelhança de Deus. Às vezes a gente se pergunta, quando a gente não tem conhecimento da palavra, como é que Deus é? Se olha no espelho. Olha-se no espelho e fala assim: Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, então o que isso quer dizer? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, consequentemente, Deus sou eu. Agora a pergunta que não quer calar: quando você se olha no espelho, você está satisfeito com o que você está vendo?
Você está satisfeito com a sua aparência? Você está satisfeito com a sua forma física? Você está satisfeito com o que está se passando dentro de ti, no teu interior? Você está satisfeito de olhar para si e falar, eu sou imagem e semelhança de Deus. Será que Deus está satisfeito de me ver da forma que Ele está me vendo hoje? Do jeito que eu estou vivendo hoje? Entende? Então, aqui o Clube da Bíblia também vai trazer situações que a gente possa vir a nos tirar da nossa zona de conforto para a gente poder melhorar como pessoa, melhorar como ser humano, tudo através da leitura da palavra, tá, gente? Então, vamos fazer essa autorreflexão aí onde você está. Pensa consigo mesmo. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, Ele está satisfeito com a postura que eu tenho hoje perante a Ele, representando Ele na face da terra? Pega aí e tenta trazer isso para si. Entende? Se você está insatisfeito, se a pergunta te feriu de alguma forma, ou te tirou um pouco da zona de conforto, é porque algo em você precisa mudar. Por mais que você não demonstre, o seu inconsciente já está insatisfeito com a forma que você está se vendo ou com a vida que você está levando. Entende? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade conosco, porque nós somos representantes do reino. Então, como que a gente sabe que a vida de alguém está organizada? Como que a gente sabe que aquela pessoa ali tem um relacionamento com o Senhor? A volta dela precisa estar organizado. A vida dela precisa estar organizada. Entende? Você tem que dar com uma boa aparência, porque quem carrega o Espírito Santo, ok? Quem tem relacionamento com Deus, quem desenvolveu, busca a presença de Deus para si, ela é uma pessoa que está com a fisionomia mais aberta, mais alegre, mais jovial, entende? Que tenha a organização da sua casa, da sua vida de uma forma ali bonitinha, organizada, limpa. Então, se olhe hoje, ou se veja hoje e pergunte para si mesmo, eu estou sendo o templo, será que eu estou sendo um templo do Espírito Santo? Será que Jesus realmente está habitando dentro de mim? Entende? Gente, vão chegando, boa noite, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor para todo mundo. Entende? Então se pergunte. Se não tiver, busque soluções para você se sentir melhor. Entende? Comece a buscar mais Deus no secreto, começa a se disponibilizar mais, querer a conhecer a Deus, a ler a palavra, a orar, a adorar. Coloca louvor dentro da sua casa. O louvor, ele tem muito poder no mundo espiritual. Então é como se ele preparasse o ambiente para ti. Entende? Você tem que entender que você não é um ser humano qualquer. Independente de ser cristão ou não. Você não é um ser humano qualquer. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é a criação dele. Já começa aí. Entende? Então, se já começa aí, o que a gente entende disso? Que independente da denominação que a gente escolheu seguir, temos uma responsabilidade para com Deus. E precisamos querer ser melhores cada dia. Precisamos querer melhorar como pessoa, a desenvolver como pessoa. Entende? Seja na parte espiritual, seja na parte física, na parte do corpo, cuidar da saúde, seja na parte intelectual. Então, a gente sempre precisa querer ter o melhor. Oi, seu Leandro, a paz do Senhor, seja bem-vindo, querido. Entende, gente? Então, essas lives de sexta-feira vão ser meio que uma reflexão nossa para a gente poder vir trazer mais Deus à existência na nossa vida. Tá bom? Obrigada, seu Leandro, por compartilhar a live, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Então, o que mais que a gente pode aprender disso aqui? A gente já aprendeu que somos imagem e semelhança de Deus. A gente já aprendeu que se a gente olhar no espelho, a gente vai ver Deus. Ou seja, já que somos imagem e semelhança de Deus, consequentemente, Deus se parece comigo, se parece contigo. Então, a imagem que você está vendo te satisfaz? Se não satisfaz, muda. Porque a única pessoa que pode mudar a sua vida é você mesmo. Você não pode ficar esperando para o outro mudar para você. Você não pode ficar esperando que o outro mude para você começar. Você tem que começar, você tem que mudar, você tem que ter a atitude de querer cuidar da sua saúde.
Lembra que quando você faz aqui a oração de reconhecimento de Jesus como seu Salvador, a gente pede para ser uma nova criatura e a gente deixa a velha criatura para trás? E que também fala na oração que nós passamos a ser corpo e templo do Espírito Santo? Então, você que aceitou Jesus aqui, você que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, Filho de Deus, você é templo do Espírito Santo. Como é que está o templo? Está em pé, está capenga, está caindo, está deteriorado, está fortalecido? Você está cuidando da sua saúde? O templo é o seu corpo. Você está cuidando da sua saúde? Os seus exames de sangue estão em dia? As suas... Como é que o povo fala que a gente geralmente esquece? Os seus exames de verme estão em dia? Porque quem é adulto quase não se lembra que existe verme mais na face da terra. A gente lembra mais para as crianças. Mas a gente tem que tomar remédio uma vez por ano para poder limpar o organismo. Entende? Então, você tem que se olhar com mais amor, com mais carinho. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é a criação dele. Você quer viver os propósitos e os milagres de Deus para sua vida. Você quer ter comunhão com Deus. Tudo isso, gente, que eu estou explicando aqui para vocês, é relacionamento com Deus. Quando eu aprendi a ter relacionamento com Deus, Deus cuida até da minha alimentação. Tem situações que tem alimentos que eu como demais, porque a gente sempre gosta mais de um alimento que o outro, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu estou comendo mais batata e as vitaminas da batata estão entrando, consequentemente, eu estou deixando de comer os outros nutrientes. Então, precisa haver um equilíbrio. Então, muitas das vezes, como eu tenho intimidade com o Senhor, ele chega para mim e fala: filha, para de comer batata e come cenoura. Essa semana ele está mandando comer cenoura, eu não gosto de cenoura. Aí eu parecia com uma criança comendo cenoura. Eu falei assim: vou comer porque o Senhor mandou. Aí eu comprei uma cenoura no mercado para dizer que eu não comi cenoura. Entende, gente? Então, a gente precisa... Seu Jair já tem 12 anos que eu não vou ao médico. Graças a Deus por isso, viu? Graças a Deus. Dê graças a Deus para o céu e continue na alimentação que o Senhor está tendo. Porque o seu corpo agradece. Mas, periodicamente, pelo menos de 6 em 6 meses, vai no médico fazer um exame de sangue para poder ver como é que está o seu interno. Tá bom? Para poder se cuidar. Isso é apenas uma precaução. Não quer dizer que o senhor tem alguma doença, mas é uma precaução para a sua saúde. Para você administrar certinho os nutrientes dentro de ti. Tá bom? Então, gente, a gente precisa se cuidar. Você é templo, casa, morada de Cristo. Se você é templo, casa, morada de Cristo, o seu corpo é o templo, casa, morada de Cristo. Então, para o seu corpo funcionar, você precisa mantê-lo funcionando. Então, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da aparência. Isso, a cuidar da aparência, quando a Bíblia fala que a gente não pode ter vaidade, não é não cuidar da aparência, ok? Você precisa cuidar da sua aparência. Você precisa estar apresentável. Porque você representa um reino, você representa Deus. Então, você precisa estar apresentável. Você não precisa estar exageradamente apresentável. Mas você precisa estar apresentável de uma forma que as pessoas olhem para você e queiram chegar perto de você para conversar contigo. Entende? Então, você tem que se cuidar, ok? Então, aqui na palavra do capítulo 1 de Gênesis está mostrando para a gente que nós somos imagens e semelhanças de Deus. Então, a gente precisa manter a postura de imagem e semelhança de Deus e a responsabilidade que a gente representa o reino de Deus. Isso vai desde a alimentação, a aparência e também o seu relacionamento com Deus. Tá? Eu vou chegar nessa parte do relacionamento. Então, a gente vai chegar a gente vai falar item por item. Tá bom? O senhor tem pavor de médico, seu Jair. Não fica com pavor não, seu Jair. Vai lá, seu Jair. Tem que se cuidar, seu Jair. Eu não sei quantos anos o senhor tem, irmão, mas dependente da idade que o senhor tem que se cuidar. Ok? Vamos lá, então. Outra coisa que a gente também observa aqui, em Gênesis, no capítulo 1, o versículo que fala que nós temos autoridade sobre os animais, que também é o 26 e o 27. Quando Deus fala que nós temos autoridade sobre os animais, não sei se passa pela sua cabeça, mas pode acontecer de passar, que já que eu tenho autoridade sobre os animais, eu posso falar o que quiser com ele. Só que não é bem dessa forma, ok? Quando Deus fala que nós temos autoridade sobre os animais, a gente precisa ter prudência, consciência, amor e respeito pelo animal.
Porque nós somos animais racionais. Não sei se você sabe disso, mas nós somos, os seres humanos são animais racionais. Ou seja, são animais que pensam. E os animais que Deus, e a criação que Deus fez dos animais, são os animais irracionais. São animais que não têm consciência, vamos colocar assim. Se bem que ultimamente, se a gente for ver na internet, os animais irracionais estão mais conscientes que nós. Entende? Está acontecendo aí uma modificação, vamos colocar assim. Tem várias situações que eu vejo na internet que eu fico rindo sozinha com a consciência que o animal tem da situação ali. Entende? A paz do Senhor para quem me deu abençoada. A paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Então, quando Deus fala que a gente tem autoridade sobre o animal, a gente precisa tratar com respeito, a gente precisa tratar com prudência, a gente precisa tratar com amor. Porque é uma criação de Deus. O fato da gente ter uma autoridade sobre ele não quer dizer que a gente possa maltratá-lo, não quer dizer que a gente possa tratar de qualquer jeito, não quer dizer que a gente possa se desfazer do bicho, do animal em si. E é preciso ter prudência. Por que a gente precisa ter prudência? Porque o animal reage. Vamos dar um exemplo aqui, que às vezes eu vejo. Isso nunca aconteceu aqui no lugar onde eu estou morando, mas quando eu morava na capital do Rio de Janeiro, que eu morava em Jacarepaguá, de vez em quando eu vi uns vizinhos maltratando os cachorros das suas casas, porque achava-se dono dos cachorros. E eu lembro que eu tomava as dores dos cachorros e ia lá bater de frente com o dono do cachorro. Entende? Então, quando a pessoa se sente na autoridade e no poder de maltratar um bicho, aquele ato ali já está dizendo muito de quem é a pessoa. Entende? Hoje eu tenho essa consciência e consigo ver esse comportamento, mas na época eu não tinha. Então eu ia lá bater de frente com o dono do cachorro que estava maltratando o bichinho. Entende? Mas a gente precisa ver isso. Porque quem maltrata um animal é uma pessoa que está ferida, é uma pessoa que precisa de cuidado do Senhor, e é uma pessoa que precisa ter um relacionamento com Deus, desenvolver um relacionamento com Ele. É uma pessoa que precisa ser apresentado Deus para ela. Porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Entende? Muito se fala de Deus, mas não necessariamente chegou até a pessoa. Então, se você passar por uma situação que você está vendo algo, que seja com um animal, e que seja alguém maltratando animal, repreenda a situação, porque não tem que acontecer, ok? Mas também mostra para a pessoa que ela precisa mudar, que aquele bichinho tá ali para dar amor, tá ali para estar do lado. E a gente precisa valorizar o que Deus deu pra gente, porque cada pessoa, cada ser humano, cada criação de Deus tem uma função dentro do reino. Tem uma função nesse planeta, nesse plano físico aqui. Então, se a gente tira... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo de animais aqui pra gente entender para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Se a gente tá na nossa casa, a mulher não gosta de barata, né? Acho que não vejo nenhuma mulher que goste de barata. Então, vamos supor que a gente extermine todas as baratas da face da Terra. Tudo bem que eu sei que é difícil, que elas já sobreviveram à bomba atômica, não tem problema não, mas vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente extermine todas as baratas da face da Terra. Em algum momento da cadeia alimentar daqueles animais, aquela barata ali vai fazer falta. Aí, aquela barata que foi exterminada da face da Terra, ela vai se sobressair algum tipo de animal que comia barata. Entende? E vai acontecer um desequilíbrio. Então, quando Deus fez a criação do mundo, Ele fez tudo de caso pensado. Ele não simplesmente falou, ali vai estar o elefante, ali vai estar o mar, dentro do mar vai estar o peixe, a cobra não pode entrar dentro do mar, o jacaré tem que ficar na lagoa. Entende, gente? Então, foi tudo de caso pensado. Se bem que com a globalização do mundo, não sei se vocês veem isso, eu vejo muito isso, mas com a globalização do mundo, as selvas estão sendo adaptadas pelo homem, né? O homem está invadindo o habitat do animal. Então, o que o animal está fazendo? Ele está vindo para a cidade. Então, muitas das vezes, a gente vê o animal entrando na cidade. Entende? Então, tudo isso que eu estou explicando aqui é para você entender que existem limites e que nós, seres humanos, temos que respeitar. Não é porque a gente tem autoridade sobre algo que a gente tem que fazer uma banalização e desregular o ecossistema todo. Entende? A gente precisa ter responsabilidades. Responsabilidades para conosco, responsabilidade para com o outro, responsabilidade para com os animais
Responsabilidade de um modo geral, porque nós somos criação de Deus, animais racionais. Ou seja, nós pensamos, nós sabemos o que estamos fazendo. Então é preciso haver em nós uma postura, porque se a gente for parar para prestar atenção, você cristão, você é um cartão de visita do reino. Você já parou para pensar dessa forma? Que você é um cartão de visita? Ou seja, se você é um cartão de visita do reino, você representa o reino. Então, pessoas à sua volta estão vendo o seu comportamento. Estão vendo o seu comportamento, estão vendo a forma como você fala, estão vendo a forma como você se posiciona. Tudo isso, você está sendo meio que exemplo para ser copiado, para elas fazerem igual. Então, se você é um cristão que faz uma apresentação do reino de uma forma equivocada, de uma forma errada, você vai estar passando a imagem para a pessoa de fora que Deus aceita tudo. E Deus não aceita tudo. Entende? Então, a cada pessoa aqui precisa ter a sua responsabilidade e fazer da sua vida, tipo assim, se preocupar com a sua vida, não se preocupar com a vida do vizinho, nem com a vida do fulano, nem do ciclano, do beltrano, se preocupar com a sua vida em tentar ser melhor cada dia com Deus, desenvolvendo com Ele um relacionamento, se preocupando com a sua vida somente. Porque quando a gente se preocupa com a nossa vida, não sobra tempo para olhar para a vida do vizinho, gente. Obrigada, seu Jair, que Deus te abençoe. Eu não sei como que as pessoas conseguem tempo na vida delas para tomar conta da vida alheia. Porque quando Deus mandou eu priorizar Ele, eu não consigo nem olhar para o lado. Às vezes eu não dou conta de tudo que Ele pede para eu fazer. Então, se a gente priorizar o Senhor na nossa vida, a gente não vai conseguir ter tempo de olhar para a vida do vizinho, ou ver se a grama do vizinho está mais verde. Vai se preocupar com a sua grama, com o seu jardim, com a sua casa, com a sua vida. Entende? E o que Deus quer disso tudo? Quando a gente prioriza Ele, que Ele quer que a gente desenvolva com Ele, é justamente desenvolver o relacionamento com Deus. Quando você prioriza o Senhor, você está ali desenvolvendo um relacionamento com Ele, você tete a tete com Ele ali. Entende? Então vamos continuar aqui. Então a gente já viu que somos imagem e semelhança de Deus, que precisamos nos preocupar com o nosso corpo físico, tanto interno como externo, como espiritual, porque nós somos templos do Senhor e a gente representa o reino de Deus, ok? A gente já aprendeu aqui que somos... Isso, seu Leandro, a boca fala do que o coração está cheio. Excelente. Excelente. As pessoas precisam se atentar a isso. Que a gente fala o que tem dentro do nosso coração. O que isso quer dizer? Se você está cheio de ira, cheio de raiva, cheio de rancor, é o que você vai botar para fora. Você vai ser uma pessoa que vai amaldiçoar a vida de outras pessoas, você vai ser uma pessoa que vai ser uma pessoa pessimista. Mas se você for uma pessoa que estiver com o coração cheio da presença de Deus, o que vai acontecer contigo? Você vai ser uma pessoa abençoadora. Você não vai reclamar, você vai agradecer, você não vai ver dificuldade, você vai ver um desafio a ser superado, a ser vencido. Entende? Então, tudo é você desenvolvendo seu relacionamento com Deus. Seu abençoado, que Deus abençoe o Senhor por curtir a live, viu? Tudo somos nós desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, trazendo Deus à existência na nossa vida, para a gente tentar ser pessoas cada vez mais melhores. Para Deus. A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente não tem que pedir a opinião alheia de ninguém. A gente tem que esperar elogio de ninguém. A gente tem que querer agradar o coração do Senhor. A gente agradando o coração do Senhor, Ele abre as portas, Ele compensa, Ele desenvolve, Ele traz, Ele acolhe, Ele protege, Ele ama. E a gente tem que procurá-lo. Querer estar na presença de Deus. Desenvolver um relacionamento com Deus. Isso, seu Leandro, significa que as palavras que uma pessoa diz revelam seus verdadeiros sentimentos. Isso aí, o coração é o que o Senhor falou. A boca fala do que o coração está cheio. Coração na Bíblia se refere aos nossos pensamentos, correto? Então a gente primeiro pensa para depois ter uma ação, para depois falar. Consequentemente, a pessoa está falando dela, de si próprio. Vamos supor aqui numa situação para a gente poder entender o que o seu Leandro está falando aqui. Você está numa situação de duas pessoas. Uma pessoa chega para você e começa a falar
opiniões dela sobre ti e fala que você é assim. Que você é uma pessoa egocêntrica, que você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa, enfim, entrona, não sei. Tô conjecturando aqui, ok? Na verdade, o que está saindo da boca da pessoa que está falando para ti é o que está dentro dela. Por isso que a Bíblia fala que o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. E o coração na Bíblia se refere aos nossos pensamentos. Então, antes da gente pensar, antes da gente falar, a gente pensa. Então, se a pessoa está falando algo para você, como uma forma de crítica, ela está se evidenciando. Ou seja, ela está mostrando a podridão que tem dentro dela. Então, você não tem que se preocupar com a opinião do outro. Você tem que se preocupar com o que Deus acha de você. Essa preocupação você tem que ter. Você tem que se preocupar em querer agradar o coração de Deus. Se você está agradando o coração de Deus, se você está desenvolvendo um relacionamento com Deus, se você está procurando a Deus, se você está passando tempo com Deus, se você está orando, se você está jejuando, se você está adorando, consequentemente, você está agradando o coração de Deus. Consequentemente, Deus vai te recompensar em algum momento do seu processo. Entende? Ou você vai começar a sentir mais a presença de Deus, ou você vai começar a entender mais os sinais que Deus tem para com você. Vai ter uma interatividade entre vocês dois. Vai desenvolver um relacionamento. Então, é isso que você tem que se preocupar. Com o que Deus pensa de você e a seu respeito. E desenvolver o seu relacionamento com Ele. Para cada vez mais você estar cheio da presença de Deus. Entende? E com isso, esquecer a opinião dos outros. Eu lembro que quando eu comecei o meu processo, antes de eu ter essa intimidade que eu tenho com o Senhor hoje, eu usava uma frase, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui de me importar com a opinião dos outros, independente ou não de ter já esse relacionamento com o Senhor. E eu lembro que quando alguém chegava para me criticar, eu lembro que eu falava para a pessoa assim, você tá vendo aquela fila ali, uns 10 metros para trás? Entra na fila, porque a fila tá grande já. Várias pessoas estão lá querendo me criticar. Fica ali. Tipo assim, você vai falar, vai entrar por aqui, vai sair por aqui e não vai prestar atenção em nada. Entende? E depois que eu passei a ter relacionamento com o Senhor, eu via que sem eu perceber, eu já agia como deveria agir. Entende? Então você não tem que se preocupar com a opinião dos outros. Você tem que se preocupar com o que Deus acha de você. Porque quando a gente para se preocupar com a opinião do outro, a nossa vida paralisa. Você fica preso, você absorve aquela semente que a pessoa lançou, cria raiz. Aí o que vai acontecer contigo? Você já está cheio de ferida, você está cheio de trauma, você está cheio de... Você mesmo está colocando impedimentos na sua vida, bloqueios. Entende? Aí você absorve como uma esponja o que aquela pessoa falou que é dela, mas você toma como verdade para você, aí você acrescenta cargas na sua vida que não tem nada a ver contigo, mas você não sabe fazer a separação, porque você se coloca no papel de vítima, entende? Aí você absorve toda aquela negatividade que está sendo jogada para cima de você. Você não tem que absorver nada. Você não tem que ser esponja. Você não tem que levar a opinião do outro como verdade para tua vida. Você tem que procurar a presença de Deus, permitir que Ele limpe você, que Ele trate você, que Ele cure você, que Ele liberte você, que você se permita ser amada pelo Senhor, porque você é amado pelo Senhor, incondicionalmente, mas você precisa aceitar isso. Quando a gente aceita ser amado por Deus, o jogo muda. Quando você consegue perceber que você é amado pelo Senhor, seu Jair, que Deus abençoe sua vida. Quando você consegue perceber que você é amado pelo Senhor, opinião nenhuma mais, gente. Nenhuma faz diferença na tua vida. Porque você se sente amado pelo Senhor. E a gente só se sente amado pelo Senhor se a gente permitir ser amado por Ele. Porque a Bíblia nos afirma que Deus nos ama incondicionalmente, justamente porque somos imagem e semelhança dele e criação dele. Glória a Deus, seu Leandro, glória a Deus. Entende? Então a gente precisa se permitir ser amado por Deus. Você não pode deixar os seus traumas, você não pode deixar as suas feridas falarem mais alto na tua vida do que a presença do Senhor para ti. Você é amado. Quando eu comecei o meu processo de libertação e cura com o Senhor, eu tive muita dificuldade de deixar Deus me amar.
Muita dificuldade. E uma das coisas que. E o principal fator que eu pedi para o Senhor para eu poder ser transformada pelas mãos dele foi justamente que eu queria amar as pessoas. Porque eu não sabia o que era o amor, que eu nunca tinha sido amada. Eu não fui amada pelos meus pais, como muitos filhos são. Entende? Então, eu não sabia o que era o amor. Então, eu queria descobrir o que era o amor. Então, eu falei, Senhor, eu não quero ser igual eles são, igual os meus pais são. Eu quero ser diferente, eu quero aprender a amar as pessoas. Então, quando eu falei isso pro Senhor, ele deve ter até rido lá em cima, né? Deve ter batido palminha assim, graças a mim ela decidiu ser amada. Só que eu tive muita dificuldade de ser amado pelo Senhor, de permitir dele me amar. Por quê? Por causa dos bloqueios, por causa dos traumas, por causa das feridas que eu carregava. Então Deus foi lá, fez todo um tratamento de formiguinha, minucioso, toda a paciência que ele tem, o amor que ele tem, e foi lá tratando cada feridinha, e foi mostrando que do jeito que eu estava indo, eu estava me ferindo mais, que eu tinha que recuar. Foi mostrando que se eu se eu continuasse com certas amizades, eu ia me ferir mais, então eu teve que me afastar. E assim vai indo. Entende? Que bom ser abençoado, que bom que eu sou uma bênção na sua vida, fico feliz por isso. Entende? Obrigada, seu Everaldo, que bom que Deus me usa, fico muito feliz por isso, viu? Que Deus abençoe sua vida também. Então, chegue mais perto, absorva os ensinamentos e aplique na sua vida para ver transformação. A gente precisa, gente, se permitir ser deixado, ser trabalhados pelas mãos do Senhor. Deus quer ter com você o relacionamento que ele teve com Adão no Jardim do Éden. Deus quer que você viva os planos dele para a tua vida. Deus quer que você viva os propósitos. Deus quer que você viva milagres. Deus quer que você viva o inesperado dele. Só que para a gente viver o inesperado do Senhor, a gente precisa querer. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa, sabe, abrir o espaço para ele mexer, para ele fazer. Entende? Então, seu Etelvino Costa, você não pode pensar dessa maneira, seu Etelvino. As pessoas, a gente precisa entender algo aqui muito importante. Até porque tem muitos pastores que venham ver as lives que eu faço. Pastores e padres são pessoas como o senhor. Tão pecadores quanto. Tão falhos quanto. Entende? Então a gente não pode ver por esse lado, são mercenários. Você não tem que olhar o defeito do outro. Porque quando a gente olha o defeito do outro, é porque está agredindo a gente de alguma maneira. Deixa eu explicar algo para o senhor aqui. Os seres humanos são como os espelhos. Quando Deus traz alguém para a sua vida, seja uma pessoa que vai participar da sua vida diretamente ou indiretamente, é para ser um espelho na sua vida. Deus vai usar ela como um espelho para ti, para mostrar para você o que tem dentro do seu coração. Entende? Então vamos pegar aqui esse exemplo que o senhor deu. Se por acaso isso te chama a atenção em alguém, é porque algo dentro de você existe uma ferida da situação que você está se destacando. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir para a presença de Deus e falar, Senhor, eu não quero sentir isso. Isso está me incomodando e eu não sei por que está me incomodando. Então, se existe uma ferida dentro de mim, de alguma situação que eu passei, que ficou no meu inconsciente, eu te dou acesso 100% para você curar e para você trabalhar em mim da forma que o Senhor queira que eu fique. Porque quando nós somos curados pelo Senhor, ok? A gente não olha o defeito do outro como defeito. A gente olha como compaixão. Porque a gente sabe que está doendo. Quando a gente está curado, a gente olha com compaixão. A gente não olha como defeito. Entende? Então, se você está conseguindo ver, se o Senhor está conseguindo ver os defeitos no outro e isso está te agredindo de alguma forma, é porque algum lugar seu precisa ser curado, precisa ser tratado, precisa ser liberto. Então, é preciso buscar a presença do Senhor para tratar em você o que está te agredindo. Entende? Ok? Então, vamos continuar aqui. Mas, eu tô gostando da live, gente. Vamos interagir mais. As dúvidas que vocês tiverem, a gente vai falando e a gente vai indo, tá?
Etelvino, mas a gente aqui não tem religião não, seu Etelvino. Aqui a gente fala sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ok? Mas não se pega em religião não, porque a religião não salva ninguém. Quem vai salvar você, para você viver a eternidade com o Senhor, é o relacionamento que você está desenvolvendo com Deus. Deus da Santíssima Trindade. Vou deixar isso aqui bem claro para vocês, gente. Aliás, Deus está me incomodando profundamente. Ele me dá uns temas para falar para vocês, para ensinar vocês, que às vezes eu falo assim, você me coloca entre a cruz e a espada. Porque são temas que vão fazer vocês pensarem. Mas para vocês entenderem algo aqui, quando a gente fala assim que a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus, eu falo Deus da Santíssima Trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ok? O Deus da Bíblia Sagrada. Por que eu estou enfatizando dessa forma? Porque muitas pessoas sem conhecimento, ok? Muitas pessoas que não têm entendimento e muitas pessoas também que têm entendimento, mas vamos falar que nós não têm entendimento. Muitas pessoas que não têm entendimento, elas confundem os deuses pagãos como os deuses da Santíssima Trindade, achando que todo Deus é um só. Não, existe diferença. Existe o Deus da Santíssima Trindade, que é Deus, Jesus e Espírito Santo, e existe os deuses pagãos. Então, por isso que eu estou falando aqui que eu não prego religião. Você quer ir numa denominação, você vai, você frequenta, você faz o que você quiser. A vida é tua e é um direito teu. Só que quem vai convencer você que você está numa denominação que está cultuando a outros deuses que não seja Deus da Santíssima Trindade, não sou eu. É o Espírito Santo que vai te convencer. A minha função é te mostrar o caminho. A minha função é mostrar que você está cultuando a outros deuses que não é Deus da Santíssima Trindade. Então é preciso ter discernimento, entendimento, desenvolver um relacionamento com Deus através da Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia, ok? Para poder desenvolver um relacionamento com Deus da Santíssima Trindade e se permitir ser trabalhado pelo Deus da Santíssima Trindade. Porque somente Deus, Jesus e o Espírito Santo que liberta a gente. Se você for buscar libertação e cura em outros deuses, esquece. Esquece que você não vai ser liberto. Pelo contrário, você vai pegar mais espíritos malignos se apossando de você. Porque eles dão a falsa sensação de cura. Justamente para enlaçar você e fazer você cair. Ok? Por que muita gente não fica no cristianismo? Por que muita gente não fica tendo um relacionamento com Deus da Santíssima Trindade? Porque Deus confronta. Deus, quando quer libertar a gente e curar a gente, ele confronta a gente. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Ele não vai trazer bandejinhas de pratas de bonitinhas ali para você consumir e falar, fica aí, filhinho, fica aí que o mundo tá caindo à tua volta, mas você continua aí na tua posição, não tem problema não. Tá de boa, entende? Fica aí, deixa que eu faço tudo. Deus nunca vai fazer isso com você. Deus vai confrontar você. Deus vai botar o dedo na tua ferida. Deus vai falar assim, tá vendo isso aqui? Tá ferido, eu quero curar. E você precisa deixar eu curar. Para você poder ser curado, liberto e viver os meus propósitos. Só que muita gente não quer ser confrontada. Então é mais fácil falar mal de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Você tá blasfemando contra o nome do Senhor. Ok? Vai sofrer as consequências disso, porque ele vai cobrar. Mas alguma hora vai chegar na tua vida a cobrança. E prefere adorar os outros deuses porque é mais fácil. Por quê? Porque os outros deuses fazem a tua vontade. A princípio, ele faz a tua vontade. A princípio, ele te prende. A princípio, ele te enlaça. Depois, ele começa a definhar a sua vida e fica difícil para você sair, porque você não consegue mais sair porque você já está todo entrelaçado. Então, as pessoas leigas entram em denominações achando que estão servindo a Deus, Jesus e o Espírito Santo. E não estão. Só que isso aqui é papo para outra live que eu vou fazer semana que vem. Já vou até deixar aqui agendado com vocês. Vou deixar agendado com vocês, porque senão é uma forma de eu me comprometer e me policiar. Então, quarta-feira da semana que vem, a gente vai fazer uma live e eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, quem é Deus da Santíssima Trindade e quem são os outros deuses. Porque Deus quer isso de mim, Ele está me cobrando isso. Porque muitas pessoas confundem. Então, se é para explicar para vocês como é ter um relacionamento com Deus de verdade,
A gente vai explicar passo a passo. Ele quer que eu explique passo a passo, para não ter mais engano. O povo dele não ficar mais enganado. Entende? Então a gente vai entender aqui na íntegra o que Deus quer que a gente aprenda, para a gente não ter mais engano na nossa vida e a gente ficar caindo no conto da carochinha, dizendo que está servindo a Deus e não está. Ok? Sim, temos que negar nós mesmos para seguir a Jesus Cristo. Muito bem, seu abençoado. Temos que fazer isso sim. São as renúncias. Precisamos renunciar. Se a gente não renunciar, a gente não cresce, a gente não desenvolve. A gente realmente precisa renunciar. Mas isso vem com o tempo de você desenvolvendo seu relacionamento com Deus. A princípio, quem nunca... Sim, seu Leandro, laço do passarinheiro. A princípio, quem nunca teve um relacionamento com Deus, ele nos orienta a buscar Ele em oração. Por que Deus nos orienta a buscar a Ele em oração primeiro? Para criar um hábito em você de orar, para criar um hábito em você, uma disciplina de procurar a Deus ali todos os dias e criar em você uma vontade despertar em você uma vontade de querer conhecê-lo. Conforme você vai orando, vai desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor, Ele vai começar a se manifestar para você de uma forma que você entenda, única e exclusiva tua. Entende? Aí vai começar a haver uma interatividade entre vocês. O que vocês não podem fazer é limitar o manifestar de Deus na vida de vocês. Porque muitos conhecem o Deus da Bíblia Sagrada, que eu falo que é o Deus didático. Mas para a gente conhecer Deus a fundo, a gente precisa tirar o Deus didático da Bíblia Sagrada, trazer ele para a existência para a nossa vida e desenvolver com ele esse relacionamento passo a passo, ali paralelo, entende? Um do lado do outro. Então, é isso que Deus vai me usar para poder falar para vocês como é que é. Porque é isso que eu desenvolvi com o Senhor. Desde que eu medito por gente, pelo fato de não ter tido uma frequência materna e paterna no meu desenvolvimento como ser humano, eu me vi muitas vezes sendo criada pelo próprio Deus. Então, Deus levantava pessoas responsáveis, adultas lá, que me criaram, entende? Então, eu fui criada pela minha avó, eu fui criada pelos meus tios. Conforme foi passando a adolescência, as mães das minhas amigas me adotavam, literalmente, me adotavam como filho e me tratavam como filha. E eu ia crescendo ali, entende? Então, isso, ao mesmo tempo que ia crescendo ali, eu ia desenvolvendo com o Senhor uma maior aproximação e eu nem sabia que eu estava em relacionamento com o Senhor. Depois de agora, com mais madura, vamos colocar assim, que Deus foi me mostrando esse relacionamento que eu fui desenvolvendo com Ele foi me trazendo à memória situações que eu vivi, que é Ele que falou. Você tá vendo? Você lembra daquela situação ali que você passou? Foi eu que levantei aquela pessoa para te ajudar. Porque eu sabia que você precisava de ajuda naquela área ali. Entende? Então Deus cuida da gente, no mínimo de detalhes. É porque a gente não se deixa perceber isso. O pecado nos cega. O pecado, Deus, você tem que entender que Deus está do seu lado. Deus está aí do seu lado, teste a teste contigo. Você só vai conseguir perceber que Ele está com você se você deixar o pecado de lado, se você começar as suas renúncias. O que você faz que desagrada o coração de Deus? Deixa de fazer. Vai te custar agora, mas depois lá na frente você vai ver que você deu graças a Deus que você parou de fazer. Entende? O que faz para você que agride o seu corpo? Que agride você com que é o templo do Espírito Santo? O que te agride? Deixa de fazer o que te agride. Ou deixa de agradar o outro. Tá te agredindo agradar o outro? Deixa de agradar. Você tem que agradar a você mesmo. Entende? O ser humano tem que parar de pedir aprovação alheia para poder ser reconhecido, para poder achar que é alguém. Você é alguém. Você é a imagem e semelhança de Deus, criação de Deus. Você tem uma identidade em Cristo. A partir do momento que você reconhece Jesus como filho, você é reconhecido por Deus como filho. Então, se você tem uma identidade, por que você vai precisar ficar pedindo opinião alheia para poder ser aceito? Não tem que ser aceito, gente. Você tem que ser aceito pelo Senhor. Espera aí só um instantinho. Você tem que se preocupar ser aceito por Deus. Lembra que você é imagem e semelhança de Deus. Foi. Lembra que você é imagem e semelhança de Deus, criação de Deus, templo do Espírito Santo, morada de Cristo.
Filho de Deus, para que você está se preocupando com a opinião do outro? Deixa a opinião do outro para o outro. Ele que se entenda com Deus depois. Eu lembro que quando Deus fala para mim que tem pessoas que estão se preocupando com a minha vida, eu fico rindo. Porque eu falo assim, elas vão ter duas preocupações, de se preocupar comigo e se preocupar contigo. Porque se fizerem algo contra mim, vão ter que acertar contigo com ele. Então eu não me preocupo. Eu não tô falando isso aqui da boca para fora para falar assim, a Roberta é safa. Não. Eu realmente não me preocupo. A pessoa tá falando de mim, é a opinião dela, não sou eu. Entende? Então vamos continuar aqui. Então a gente viu que nós somos imagem e semelhança de Deus, ok? Que a gente precisa estar apresentável para o Senhor. Quando você for no seu relacionamento com Deus, pergunta, pai, a minha aparência te agrada? A forma como eu me visto te agrada? A forma como eu uso a maquiagem te agrada? A forma como eu uso meu cabelo te agrada? Como que o Senhor quer que eu faça? Entende? Isso é trazer Deus à existência na sua vida. Isso é desenvolver um relacionamento com o Senhor. Entende? Então, imagem e semelhança de Deus. Criações dele. Temos autoridade sobre os animais. Mas a gente tem que usar essa autoridade de uma forma prudente e com sabedoria. Ok? Não podemos maltratar os bichos, nem os animais, nem nada, nem ninguém. Precisamos tratar todos com amor e respeito. E ao mesmo tempo aqui, no capítulo 1, Deus está nos afirmando que ele criou o homem e a mulher. Ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Ok? Então o que a gente também pode tirar disso aqui? Que é preciso, tanto a mulher quanto o homem quanto a mulher, precisa cuidar, respeitar e amar. Se a gente conseguir conviver com respeito, amor e cuidado, a gente vai ter uma relação, estou falando relação de todos os modos, não só afetiva. A gente vai ter uma relação mais humana, que a gente vai conseguir ver a dor do outro e vai estender a mão para ajudar. Só que isso é um exercício, entende? 1:26, você olhando o tema hoje é Gênesis 1 todo, por um todo. Só que Deus está falando mais comigo nessa parte aí, da parte do versículo 26 realmente. Que pega a parte da imagem e semelhança, que pega a parte da autoridade sobre os animais, que pega a parte sobre a criação do homem e da mulher e do Deus provedor. Então, a partir do 26 para baixo, que é o que ele mais falou. Porque, a princípio, se você pegou para ler, você vai ver que do 1 ao 26 está falando muito da criação da terra. Né? Tá mostrando lá a divisão dos mares, a divisão do dia, da noite, enfim, tá ali. Ele tá mostrando passo a passo, entende? Então, a gente tá falando do capítulo 1 por inteiro, mas pegou mais essa parte aqui pro final. Então, gente, tenha consciência. Você é homem, você é mulher. Deus criou um para cada um. Entende? Para desenvolver relacionamentos afetivos, sociais, profissionais entre vocês. Então, precisa haver respeito entre o ser humano. O ser humano não tem que tratar o outro com desdém. O ser humano não tem que tratar o outro com falta de respeito. O ser humano tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Se você gostaria de ser tratado com respeito, automaticamente você tem que respeitar. Se você quer ser tratado com amor, automaticamente você precisa dar amor. Porque primeiro a gente dá, para depois a gente receber. Tudo que você faz são sementes. Toda ação que você faz, toda palavra lançada são sementes. Então você está semeando, você está plantando. Então se você quer que as pessoas amem você, primeiro você tem que ser uma pessoa amável. Se você quer que as pessoas respeitem você, primeiro você tem que respeitar as pessoas. Ação e reação. Lei da física. Se você passar a fazer algo para alguém, a pessoa vai te retornar. Se a pessoa não te retornar, continua fazendo. Cada um aqui dá o que tem dentro de si. Continua sendo bom, continua adorando, continua amando, continua respeitando. Entende? Continua servindo. Vai ter uma hora que a ficha da pessoa lá vai cair e vai vir falar contigo. Teve uma situação que eu passei na minha vida
A glória de Deus tem uma chave. No início da oração, que nós oramos, a gente só ora a Deus para pedir, seria isso que o Senhor quer falar no final? Que não saiu tudo. Mas voltando aqui, então eu passei por uma situação na minha vida, eu morava no Pechinche, em Jacarepaguá, na Rua da Maença, não sei se o povo aqui conhece a Rua da Maença, uma rua de uma ladeira assim, íngreme. E eu morava num condomínio ali com os meus pais. E eu tinha um vizinho, eu não sei o nome desse vizinho, era um senhor de idade. E eu lembro do vizinho porque o vizinho tinha um cachorro que chamava Baby, uma boxer. Eu sempre passava pela casa dele e brincava com a boxer. E toda vez que eu saía de manhã para trabalhar, 6h pouca da manhã, esse vizinho estava dentro do carro dele, ele escutava música clássica no último som dentro do carro, com os vidros tudo fechado, e estava lendo o Jornal da Manhã. Todo dia era a mesma coisa. E eu lembro que eu passava por ele, e todo dia eu falava, bom dia, todo dia eu falava bom dia pro vizinho, o vizinho não falava comigo. O vizinho era ranzinza, gente. O vizinho era fechadão, reservado na dele. Não falava comigo momento da parte algum do dia. Aí eu vi que não era pessoal comigo, era pessoal com todo mundo. Ele era assim com todo mundo, era o jeito dele. Então a gente tem que respeitar o jeito das pessoas. Só que teve uma vez que eu estava atrasada pro trabalho, eu passei por ele direto. Eu nem vi que ele estava dentro do carro. Eu sei que eu passei direto porque eu estava atrasada. Daqui a pouco alguém abre a porta do carro e grita meu nome e fala assim, ô vizinha, bom dia, que Deus abençoe seu dia. Eu lembro que eu ri muito nessa hora. Eu até esqueci que estava atrasada. E eu voltei com ele e falei bom dia com ele. Porque o que eu estava fazendo? Eu estava semeando. Todo dia que eu passava por ele, dava bom dia para ele. Por mais que ele não falasse comigo, ele estava escutando. Entende? Então, no dia que eu passei por ele atrasada, porque eu estava estava atrasada para o trabalho, eu tinha que ir para o trabalho, ele viu que eu não falei com ele, aquilo de um certo modo agrediu a ele, porque ele estava acostumado já a receber bom dia, e abriu a porta do carro, saiu para fora e me chamou a atenção, né? A vizinha, bom dia, entende? Então, é assim na sua vida. Você tem que fazer independente do que vai receber. Você tem que ser o que Deus quer que você seja, independente do retorno. Então, precisamos ser pessoas boas, precisamos tratar o outro com respeito, precisamos amar as pessoas como a nós mesmos, entende? Então, isso é um treinamento, isso é todo dia, isso é um pouquinho. Todo dia um pouquinho ali, desenvolvendo, puxando, buscando. Você vai ter uma hora que vai fluir naturalmente de você. Entende? Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer, ok? E outra coisa que Deus também fala para nós aqui no versículo 29, que ele fala assim, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. O que a gente pode entender disso aqui? Que Deus vive falando para a gente e muitas das vezes entra por aqui e sai por aqui, principalmente se a gente estiver passando por batalhas, passando por dificuldades, passando por circunstâncias e adversidades. Deus é o nosso provedor, gente. Deus é o seu provedor. Se ele está mostrando aqui na palavra de Gênesis 1, no início da Bíblia, que ele criou a terra e cada detalhezinho, se você pegar para ali, depois você pega para ali na tua casa, é cada detalhezinho. Tem um detalhezinho. E se ele se preocupou com um detalhezinho, por que ele acha, por que você acha na sua vida que ele não se preocupa com a tua vida? Se ele te ama incondicionalmente, se você é a imagem e semelhança dele, criação dele, por que você acha que ele vai deixar faltar alguma coisa na sua casa? Que ele vai deixar de prover na sua casa, na sua vida? Ele vai prover. Mas sabe o que Deus faz conosco? Vou te ensinar aqui algo que eu aprendi com ele. Que custou também aprender com ele, mas eu consegui. A gente precisa entender que Deus, ele tem um poder sobre todas as coisas. Deus é o poder supremo. Estamos aprendendo aqui que ele criou o mundo. Em cada detalhe. E a gente usufrui disso até hoje. Todas as nossas gerações usufruem da criação do mundo. Só que a gente precisa entender um detalhe importante, que é que vai fazer diferença na sua vida, no seu relacionamento com Deus.
Deus não é o Aladim, que vai lá, a gente pede e ele concede o desejo. Deus não é o Aladim. Deus quer que você viva os propósitos que ele tem para a tua vida. Deus quer que você desenvolva um relacionamento com ele. Deus quer participar da tua vida. Deus quer que você traga ele existência para ti e tratar ele como um ser humano do teu lado. Por mais que você não veja ali fisicamente, mas pela fé você sabe que ele está do teu lado. Então, para a gente poder absorver e entender e confiar que Deus é o nosso provedor, a gente precisa desenvolver com ele um relacionamento de intimidade. E isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver de você, do seu interesse em procurar na sua intimidade e desenvolver com ele um relacionamento. Porque você vai estar exercendo a fé. A própria palavra nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Se você parar para imaginar no seu modo racional, você vai ver que... Tá bom, seu Jair, bom jantar pro senhor, viu? Que Deus abençoe a sua janta. Pode voltar que eu vou estar aqui. Acredito que quando o senhor voltar eu esteja aqui, mas não vou estender muito não. Mas vamos lá, gente. Se você parar para analisar, se você parar para pensar de uma forma racional, quando Deus nos fala assim, que sem fé é impossível agradar a Ele, se você parar para analisar, Deus é a fé. Porque Deus não existe, ok? Fisicamente ele não existe. Se a gente for parar, porque Deus é um espírito. Então, fisicamente ele não existe. Mas a gente acredita que ele existe. E muitas das vezes que a gente acreditando que ele existe, a gente traz ele à existência na nossa vida, a gente começa a sentir a presença dele. Só que para a gente chegar a esse nível de fé, a gente precisa desenvolver com Deus primeiro um relacionamento acreditando pela fé que ele existe. Por isso que Deus fala que é impossível sem fé agradar a ele, porque ele é a própria fé. Então, se você não tem fé, você não consegue desenvolver um relacionamento com Deus. Você não consegue viver os propósitos e as promessas de Deus. Você não consegue viver os milagres de Deus, porque você não tem fé. E o que é a fé? A fé é acreditar. A fé é uma decisão em acreditar. Não é um sentimento, como muitos pensam. Ora você tá bem, ora você tá mal. Ora você quer, ora você não quer. Ora você gosta, ora você não gosta. Ora você enjoa, ora você quer. Não. A fé não é um sentimento, a fé não oscila, a fé não é uma emoção. Ah, hoje eu tô bem, então minha fé está forte. Ah, hoje eu tô mal e minha fé tá fraquinha. Não. A fé é uma decisão. Eu decido querer acreditar que eu vou viver as promessas e os milagres de Deus. Você determinou, profetizou, decretou. Consequentemente, o mundo espiritual pegou. Porque você está colocando uma fé e você verbalizou, ok? Que vai acontecer na sua vida. Você está acreditando, você está exercendo, você está exercitando, você está buscando a presença de Deus, você está exercitando, você está determinando, vai acontecer. Porque você acreditou. Deus é a mesma coisa. Então, quando ele fala aqui que ele é o provedor, acredite, ele é o provedor. E ele vai prover na sua vida de alguma forma. Só que para a gente chegar à parte que Deus é o provedor, que ele fala, e a parte que Deus é o provedor que a gente acredita, existe no meio do caminho aí o seu processo de cura e libertação, ok? Não deixa de ser, para você absorver dentro de você que ele é o seu provedor. Porque geralmente a maioria das pessoas aqui são muito independentes. Porque são pessoas que não tiveram uma vida fácil. As coisas não vieram fáceis para a mão dela. Então as pessoas aqui tiveram que desenvolver o seu modo de sobrevivência para poder ter as coisas na sua mão. Ok? Eu entendo você perfeitamente. Eu era assim igual a você. Só que quando Deus me chamou para poder desenvolver em mim o ministério dele e desenvolver em mim o chamado que ele tem para minha vida, ele me ensinou na prática o que é depender dele. No início, eu dava murro em ponto de faca. Eu me feria, porque eu queria peitar ele. Mas não era porque eu queria peitar porque eu me achava melhor do que Deus. Não, nunca fui assim.
Mas eu não conseguia entender que eu não conseguia depender de mim mesmo. E eu tinha que depender dele, uma pessoa que eu não via. Entende? Então foi todo um trabalhar de Deus. E a gente precisa deixar ser trabalhado por Deus. Porque quando a gente deixa ser trabalhado por Deus, gera confiança. Entende? É muito fácil aqui eu ficar pregando para você que você tem que ter relacionamento com o Senhor se você não se posiciona para ter. Você precisa querer ter. Você precisa querer se desenvolver. Você precisa querer buscar a presença de Deus, querer ler a palavra, querer conhecê-lo de alguma forma, de algum jeito. Sabe como eu comecei o meu processo de cura e libertação com o Senhor? Vamos tentar entender isso aqui para vocês. Eu aceitei Jesus com 18 anos. Eu era como muitos são aqui, ia à igreja todo domingo, aí depois passei a igreja às quartas e quintas e sextas, me relacionava, ia lá. Rio de Janeiro, capital, minha primeira igreja foi a igreja presbiteriana em Copacabana, onde eu me batizei, aos 18 anos. Depois eu fui ovelha da Ludmila Ferbe por volta dos 20 e pouco, 30 anos. Seu Marcos, que Deus abençoe sua vida, obrigada pela bênção. Entende? Então eu também frequentei a igreja, ok? Também frequentei a igreja, também congregava, fazia tudo o que vocês fazem. Só que, dos meus 18 anos aos meus 35 anos, vamos botar assim, eu ia para a igreja como todo mundo vai, mas eu me sentia vazia. Como muitos aqui se sentem. Porque me ensinaram o Deus didático, não me ensinaram o Deus do relacionamento. Eu, desde criança, tenho relacionamento com o Senhor. Mas eu não entendia que aquele relacionamento que eu tinha desde criança era o relacionamento que Deus queria que eu tivesse na vida adulta. Entende? Então, quando eu comecei a desenvolver o meu relacionamento com Deus, que Deus trouxe a promessa para a minha vida em 2017, foi quando eu comecei a desenvolver meu relacionamento com o Senhor, eu fui entender como Deus é diferente. Deus está além do que está escrito na Bíblia. Só que para você conhecer esse além, você tem que se permitir de ser além. Entende? Você tem que procurar ele de uma forma além. Então, o que eu fiz? O que Roberta fez? Para poder entender quem é o Deus da Bíblia e trazer ele à existência na minha vida e querer trazer a ele a existência de todos os dias. Hoje eu estou vivo com Deus na existência de todos os dias. Eu acordo de manhã, dou bom dia para Deus, Jesus e Espírito Santo, convido eles para passarem o dia comigo, consagro meu dia a Deus. Todo lugar que eu vou, eu chamo Deus para ir comigo, eu falo, Senhor, o Senhor está comigo? Aí ele fala assim, estou com os olhos sobre você, pode ir. Entende? Então, a gente precisa trazer Deus à existência. Isso é relacionamento que você precisa desenvolver com ele, que ele quer desenvolver com você. Quando Deus começou a me instruir, e ele falou assim, filha, você vai ter que fazer gravar vídeos. Quando começou, ele falou que eu tinha que gravar vídeos, eu quase morri. Quando ele falou que eu tinha que fazer live, eu morri 2 vezes. Falei assim, eu vou ter que fazer live, ok, vamos fazer live. Mas enfim, voltando aqui. Quando ele falou pra mim que eu tinha que fazer vídeos, eu falei, pai, eu não tenho eloquência nenhuma pra fazer vídeo. Como que eu vou fazer? O que eu vou falar pras pessoas? Aí ele falou assim, você vai falar justamente o que você tem comigo. Porque eu quero ensinar para as pessoas a ter relacionamento comigo de uma forma diferente. Então, tudo que eu passo para vocês nas lives e nos vídeos gravados é toda a forma que Deus age comigo. Essa semana que passou agora, esses dias que passou agora, eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu não chamo de Deus, eu chamo de Pai. Eu falo assim, Pai, eu acho que as pessoas devem achar que eu sou meia louca. Falei, eu usei esse linguajar com o Senhor. Eu acho que as pessoas devem achar que eu sou meia louca. Por quê? Porque eu sou totalmente diferente contigo. Eu trato Deus tete a tete, entende? Eu não trato Deus assim de uma forma... Eu tenho muito respeito por Deus. Eu tenho muito temor pelo Senhor. Ele fala assim, assim, ele fala não é não. Entende? Eu sou estritamente obediente a Deus. Mas na forma do meu dia a dia com o Senhor, eu tenho a intimidade que eu gerei com Ele, eu consigo falar com Ele de uma forma mais... como se fosse de igual para igual. Chegou o que eu queria falar. Eu trato Deus de igual para igual.
Entende? Então, trate você também Deus de igual para igual. Deus não está esperando de você palavras bonitas, eloquentes, palavras, sabe, assim, com grandes pompas. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua disponibilidade. Deus quer o seu jeitinho, a sua personalidade. De você falar com Ele, na sua intimidade com Ele. Começa a trazer Deus à existência. Fala, Senhor, hoje meu dia não foi legal. Poxa, eu não bati meta de vendas no meu trabalho. O meu patrão brigou comigo. Tô chateada com a forma que ele falou comigo. Eu tô chateado, Deus. Eu tô chateado. E eu não sei o que fazer, porque eu não sei como que eu devo tratá-lo. Entende? Isso é trazer Deus à existência. No início, você vai achar que você está falando sozinho. No início, você vai achar que você está louco, você está maluco. Só que com o tempo de você fazer isso, Deus vai começar a se manifestar na sua vida. Porque Ele vai ver sinceridade no seu coração. Como diz o nosso amigo aqui, como águas cristalinas. Ele vai ver sinceridade no seu coração, Ele vai começar a se manifestar de uma maneira que você entenda. E que você saiba que é uma resposta da oração que você acabou de fazer. Porque a conversa com o Senhor é uma oração. Obrigada, seu Marcos, senhora, que Deus abençoe a sua vida pelo compartilhamento. Entende, gente? Então, o que a gente tem que trazer? O que Deus quer que a gente aprenda aqui do Gênesis capítulo 1? Que eu até desmembrei um pouco, assim, das coisas que ele veio falando ao meu coração para falar com vocês, para ensinar. Mas o que é o principal? É o seu relacionamento com Deus desenvolvido. Então, não tenha... seu Jair, é gostoso falar de Deus, sim, é bom falar, estar na presença do Senhor. Ah, Renata, você não está interagindo, mas está ouvindo? Que glória a Deus. É bom que está entrando alguma coisa, mas fique à vontade, viu? Todos vocês que estão na live, fiquem à vontade, gente. Aqui você tem que ter respeito para com o próximo e com Deus, entende? E a gente está com o coração aberto para poder aprender do Senhor, para poder receber do Senhor. Só isso. Então, para a gente finalizar aqui, para não estender muito, que já tem 1h06 de live. Pensa no que foi falado aqui hoje, tá? Eu gostei da live de hoje, porque a gente interagiu mais, é isso que eu quero mesmo, tá? Deus quer isso de vocês, que vocês venham ter dúvida, a gente venha conversar, que seja do capítulo, que não seja do capítulo, mas que seja relacionado a ele, para poder desenvolver mais o relacionamento que vocês têm com Deus, tá? Que todos nós temos com o Senhor. Mas pensa na live de hoje, pensa que você é imagem e semelhança do Senhor, que você é criação de Deus, que Ele te ama incondicionalmente, que você precisa se permitir ser amado pelo Senhor. Por que se permitir? Porque só assim Ele vai conseguir trabalhar em você. Porque Deus quer curar suas feridas, Deus quer curar os seus traumas. Deus quer que você viva as promessas e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Deus quer que você viva tudo dele. Deus quer te tirar do cativeiro que você se encontra hoje. Deus quer te colocar no lugar de honra. Só que para isso você precisa ser curado e liberto para poder ser tratado pelo Senhor. Entende? Então pensa na live de hoje. Que você é imagem e semelhança do Senhor e que você precisa manter o seu corpo saudável, sadio, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, para poder vir a viver os planos do Senhor. Ok? Traz Deus à existência na sua vida. Seu Jair, obrigada pelas bênçãos, seu Jair, que Deus multiplique na sua vida. Então você precisa entender isso aqui. Que você é templo, morada de Cristo, templo do Espírito Santo. Então você precisa manter o corpo saudável. Porque apesar de ser um templo e uma casca, você é um ser humano que precisa se sentir amado. Então, para você se sentir amado, você precisa permitir que Deus te ame. Porque primeiro Deus nos ama, aí a gente permite Ele adentrar, a gente permite dele trabalhar, a gente permite dele curar, dele limpar. Consequentemente, cada buraquinho que foi limpo, obrigada, seu Marcos, que Deus te abençoe. Cada buraquinho que foi limpo por Deus, cada buraquinho que foi sarado por Deus, cada buraquinho que foi fechado por Deus, o buraquinho vai deixar de existir. E aonde estava feridinho, Deus vai colocar o amor dele. Aí imagine você como uma peneira.
cheio de traumazinho, cheio de feridinha. Aí Deus vai lá, com todo amor e paciência do mundo, vai curar da feridinha e do traumazinho. Aí aquele traumazinho ali foi curado, sarado. Ou seja, não vai ser mais aberto, porque Deus sarou. Imagine você com uma peneira cheia de buraquinho que Deus curou. Cada buraquinho que Deus curou é a presença e o amor de Deus na sua vida. Vai ter uma hora que você vai estar com todos os buraquinhos das suas feridas fechados pela mão de Deus. Curado, liberto pelas mãos do Senhor. Aí, ao invés de você olhar com pessimismo, olhar de uma forma negativa, você vai começar a olhar de uma forma positiva. Você vai começar a ver saída onde você só vê escuridão. Você vai começar a ver o lado positivo das situações. Você vai começar a ter gratidão dentro de você. Ou seja, você vai começar a desenvolver com o Senhor. Então, você vai sair da zona que você estava, de desconforto, de feridas, de traumas, e você vai entrar numa fase aonde você vai começar a experimentar da presença do Senhor e da abundância dele. Entende? Só que isso, gente, é um processo. E você tem que decidir todos os dias a querer estar na presença do Senhor. Obrigada, seu Leandro. Graça e paz para ti também. Entende? Então, é uma decisão que a gente tem que ter, tá bom? Então, vamos encerrar a live de hoje? Então, a gente aprendeu muita coisa hoje, tá? A princípio, essas lives vão ser só às sextas-feiras. Se vocês quiserem outros dias da semana, manda mensagem pra mim ou escreve lá nos vídeos que aparece: ah, Roberta, eu quero o Clube da Bíblia, faz mais dias pra gente poder se organizar e tá aqui falando mais, tá bom? A live de hoje vai estar no YouTube, eu vou colocar essa live no YouTube, tá? Pra gente ter uma sequência, igual a gente tem a sequência da Bíblia em áudio, a gente também vai ter a sequência do Clube da Bíblia, tá? Pra gente poder ter essa interatividade e outras pessoas também poderem aprender e saber que existe o Clube da Bíblia e poder vir participar com a gente, tá bom? Vamos estar aqui então fazendo antes de a gente fazer uma oração, quero fazer um agradecimento a todas as pessoas que estão me abençoando na minha conta bancária, tá? Obrigada pelas bênçãos que vocês estão derramando sobre a minha vida. Que o Senhor abençoe a sua vida e multiplique cada vez mais, tá bom? Aí você está abençoando o ministério. Abençoando o ministério, abençoa a minha vida diretamente, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar agradecendo a live de hoje e para a gente estar aqui abrindo nosso coração para o Senhor. Quem está entrando, seja bem-vindo, viu? Chegou no finalzinho, mas chegou na hora da oração. Pega a oração para ti. Vamos lá, gente. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa live, Senhor. Obrigada, Pai, por todas as pessoas que passaram, por todas as pessoas que estão e por todas as pessoas que estão entrando, Senhor. Nós estamos com o coração abertos e receptivos à Tua palavra, Senhor. Agradecemos a Ti toda palavra que foi ministrada, toda palavra que foi lançada. Obrigada, Senhor. Nos colocamos à disposição do Seu reino, Pai, para sermos instrumentos em Suas mãos e assim a gente poder transmitir toda a palavra aprendida às demais pessoas que nos cercam, Pai. Que nós venhamos ser instrumento nas Suas mãos, aonde o Senhor nos colocar, Senhor. Que estejamos com o coração aberto para Ti e para com os outros. Senhor, nos ensina a ser pessoas melhores, nos ensina a desenvolver como ser humano, a termos empatia pelo próximo, a desenvolvermos o amor pelo próximo, Senhor. Que a gente venha a ser imagem e semelhança Tua, não só na parte teórica, mas que a gente venha praticar a palavra, Senhor. E para a gente haver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo. Pai, nos coloca vontade de querer Te buscar na Tua presença, nos coloca, Senhor, no nosso coração, vontade de querer ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, Pai, desenvolver isso no secreto, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser contigo em espírito e verdade, Senhor, desenvolvendo contigo um relacionamento de intimidade e aprofundamento, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês por estarem aqui comigo numa sexta-feira, 1h13 de live, para a gente estar aqui aprendendo da palavra do Senhor, né, e edificando a nossa fé e o nosso espírito. É isso que Deus quer de nós, viu? Que a gente venha cada vez mais a procurá-lo, cada vez mais a desenvolver com Ele um relacionamento. E a gente pega a sexta-feira à noite, que a gente poderia estar em qualquer outro lugar, a gente escolheu estar na presença de Deus,
pra gente estar aqui conhecendo ele e desenvolvendo com ele esse relacionamento, tá bom? Gente, quem me abençoou com compartilhamento, com esses negocinhos que eu não sei o nome, eu ainda tô me interagindo com esse negócio de live, mas quem me abençoou com os presentes das lives, com compartilhamento, com a sua presença, obrigada, que Deus abençoe a sua vida, que você venha, todo bem que você me desejou venha a ser multiplicado para ti, tá bom? Então, sexta-feira estamos de novo e quarta-feira que vem vai ter live que eu vou explicar para vocês a diferença entre Deus da Santíssima Trindade e os deuses pagãos, tá bom? Eu vou colocar lá aqui no perfil o chamado, mas já saibam vocês que quarta-feira a gente tem encontro às 9 da noite, tá bom? Fiquem na paz, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe a vocês. Bye, bye.